A irmã acaba de cantar João 15, não foi? Eu, sem ti, nada posso. Jesus disse, sem mim vocês nada podem fazer. Nada, absolutamente nada. Antes de entrar no assunto de hoje, eu queria dizer que faltou no início do culto mais uma comemoração de hoje, que é o dia da educação teológica ou do estudo teológico. E nós temos, conquanto somos uma igreja pequena, 3 estudantes de teologia. Irmão Antônio Amorim, irmão Fernando Aburto Inostrosa e Elias Bonfim. A rima Amorim Bonfim é por acaso, né? Proposital não. Esses são os nossos estudantes por enquanto, né? Porque eu vejo aí vários outros aí que logo, logo vão estar fazendo parte desse grupo aí também, né? Tem alguns aí sorrindo, mas vamos sorrir. Eu sei disso. Eles não sabem disso ainda, mas Deus já sabe. Deixar eles. Ok. Então, caminhando nessa sequência que nós vamos trabalhando aqui sobre essa situação nossa de estarmos ligados à videira que é Jesus, cujo plantador, agricultor é Deus o Pai, e cujas varas onde os frutos são produzidos, entenda bem isso, varas onde os frutos são produzidos somos nós, né? Não quer dizer que nós somos os produtores de frutos, mas nós somos onde o fruto é produzido. A vara presa à videira, onde o fruto é produzido. Para quem nunca viu uma videira, precisa conhecer como é que funciona isso, esse exemplo que Jesus dá. Que é muito difícil entender essa questão sem ter uma visão clara como é que funciona isso. Como eu fui criado debaixo de uma parreira, então não tem muita dificuldade com isso, porque a gente sei como é que isso funciona, né? Para mim não tem segredo, mas para quem nunca viu, sempre vai ter um pouquinho de segredo essa questão aí, né? Então, quem conhece o fruto é só Ele, Jesus. Nós, às vezes, achamos que conhecemos o fruto, mas, na verdade, não temos a certeza. Mas quem com certeza conhece é Ele. Jesus o produz e o conhece. Ou o conhece porque o produz. Então, a nossa tendência pode ser equivocada. Por exemplo, quando nós saímos à rua para um trabalho de evangelismo, discipulado, que tipo de perguntas nós fazemos àquelas pessoas com quem nos encontramos? Será que as perguntas são mais ou menos assim? Qual é a sua igreja que você frequenta? A que denominação pertence a sua igreja? Quais são as suas principais experiências espirituais? Não é mais ou menos isso que a gente pergunta? Será que Jesus perguntaria isso? Se ele nos encontrasse na rua? Faria essas perguntas ou perguntas semelhantes a essas? Eu acho que Jesus não perguntaria nada a gente. Se ele perguntasse alguma coisa, seria para o nosso cônjuge, ou para os nossos pais, ou para os nossos filhos, ou quem sabe para os vizinhos. Não a nós. Talvez ele quisesse saber dessas pessoas ao nosso redor, se elas têm alguma coisa a dizer, algum tipo de testemunho, para ver se conseguisse captar alguma coisa que nós, ou ele conseguiu produzir algum fruto por nosso intermédio. Né? Como eu disse que nós somos as varas, mas quem produz o fruto em nós é ele. Né? Nós somos apenas os portadores, né? Talvez ele quisesse saber se algum visitante que compareceu às nossas celebrações ou nossas reuniões, se esse visitante se sentiu atraído por ele, Jesus. Se nós conseguimos passar para esse visitante essa vontade de conhecer Jesus que nós conhecemos, despertando nele esse interesse.
Mas, na verdade, Cristo não tem que perguntar nada, gente. Sabe por quê? Porque Ele conhece tudo. Ele sabe tudo a nosso respeito. Sabe até o que nós pensamos. Então, não há necessidade de Jesus se preocupar em perguntar nada a gente. E outra verdade aqui é que os frutos não mentem. O resultado da nossa vida não mente. O fruto que Cristo conseguiu produzir por nosso intermédio é coisa real, não é algo mentiroso, não. As atividades realizadas podem não ser aquilo que aparentam ser. A nossa tendência é acreditar que quando nós realizamos uma coisa maravilhosa, que isso é um fruto que nós acabamos de produzir, né? Olha que situação maravilhosa que nós conseguimos fazer, e aí só falta dizer no final, glória a nós, né? Porque nós conseguimos fazer. São atividades que podem ser, digamos assim, um tanto quanto mentirosas. Podem aparentar uma coisa e não ser. Já o fruto não mente. O fruto produzido por Jesus em nossa vida, através de nós, nessa vara ligada à videira, esse não mente. E como discípulos de Cristo é preciso ir além das nossas boas intenções e compartilhar também as intenções de Deus. O que Deus quer fazer por nosso intermédio. Se isso não se verificar, nós não seremos reconhecidos como seus discípulos. Porque Ele só reconhece o que Ele mesmo produz. Em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, naquele grande dia final, né? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Esse nunca vos conheci, ele é um pouco difícil de entender aqui. Se Jesus conhece todas as coisas, como é que nunca os conheceu? Então eu preciso entender isso. Jesus dizendo: eu nunca tive intimidade com vocês. Nunca tive intimidade com vocês. Conhecer, ele conhece, porque ele conhece todas as coisas, em todos os lugares, mas ele não teve um relacionamento, uma intimidade com esses que dizem que fizeram essas coisas. Em teu nome expulsamos demônios, fizemos milagres, fizemos tanta coisa. Como é? Não. Eu não os conheço. Eu nunca tive intimidade com vocês. Então, cai fora. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Eu não posso imaginar como é que será aquele dia. Mas vai ser assim. Vai ser assim. Gente, quantos de nós e por quanto tempo nós pensamos que o fruto seria uma igreja numerosa? Eu às vezes tenho falado nesse assunto aí, talvez uns e outros pensem que eu não gosto de igreja grande. Não tem nada contra a igreja grande. Eu tenho tudo contra a igreja, seja ela grande ou pequena, que não produz o fruto que Deus espera dela. Isso é mais fácil de acontecer numa igreja numerosa, onde haja muita gente, diria assim, muitos galhos ligados à videira, mas que não têm frutos. Mas quantas vezes nós pensamos, talvez ao longo do nosso tempo de vida como crentes, pensamos numa igreja numerosa, cheia de gente, muitas pessoas na congregação, muitos seriam salvos, iriam para o céu. No fundo, o que se deseja é construir algo para o Mestre, como se ele precisasse disso.
Ele não precisa disso. E nem se agradaria desse resultado construído dessa forma. Quando líderes religiosos, pastores, por exemplo, quando se encontram em congressos, em grupos e tal, coisa assim, a pergunta que mais se ouve, principalmente quando não são próximos assim, né? A pergunta que mais se ouve é qual é quantos membros tem a sua igreja? Quantos são os membros da sua igreja? Quando talvez a pergunta mais correta, que deveria ser falada, deveria ser perguntada nesses encontros, seria: quantos são os membros da sua igreja que estão firmes no Senhor? Quantos são os membros da sua igreja que estão firmes no Senhor, permanecem na videira e têm uma vida frutífera na sua vida cristã? Ou seja, Cristo está produzindo frutos através dessa pessoa. Essa pergunta não é feita. Quer-se saber o tamanho numérico do hall de membros daquela igreja. Como se isso fosse interessante para Deus. Isso interessa a Deus, mas esse não é prioritário. Pode até vir a ser interessante a Deus uma igreja numericamente grande, mas isso não é prioridade. Se a igreja não produz fruto, de que valor tem, sei lá, uma igreja numericamente grande? Não vai levar a nada. Então essa pergunta, que aceito, a primeira pergunta, por exemplo, ela está baseada numa interpretação equivocada de João 15. Que não é isso que João 15 está dizendo. E tais ideias sobre o futuro, muito embora sejam pensamentos nobres em seus objetivos, no sentido de promover o crescimento da igreja, não devem nos levar a ficar afastados do ensino do capítulo 15 de João. Quando Jesus diz claramente: fiquem em mim, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não vão produzir coisa alguma. Então não adianta dizer que está, ou até está arrolado no hall de membros de uma igreja e não ter essa maravilha que é produzir frutos por meio de Jesus Cristo, ou Jesus Cristo fazer frutos por nosso intermédio. O processo da construção do reino de Deus aqui na terra não deve jamais estar alicerçado no o que está faltando. E sim, deve estar focado e alicerçado na abundância da presença de Cristo e do seu corpo, que é a igreja, que em última análise somos nós. Menos de nós mesmos e mais dele em nós. Esse deve ser a preocupação. O apóstolo Paulo, ele está em perfeita harmonia e consonância com a palavra de Cristo, que diz lá em João 15, sem mim nada podeis fazer, quando Paulo escreve a sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 27, ele diz, 26 e 27, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Na mente do judeu, não cabia de jeito algum que um não-judeu pudesse pertencer ao corpo de Cristo. Eles não entendiam isso de forma nenhuma. E Paulo, então, já depois de ter feito algumas viagens missionárias, ter organizado várias igrejas entre os não-judeus, ele escreve isso aos Colossenses. O mistério está aí. Mistério para o entendimento do judeu é esse. Como é que isso pode, alguém não-judeu, pertencer ao que chama o corpo de Cristo, que é a igreja? É Cristo em vós, esperança da glória. Em vós, gentios, não judeus. Então, daí dá para entender o que um comentarista chamado Oswald Chambers, no modo de ver, ele acertou em cheio quando ele observa o seguinte: a tentação é um atalho para um alvo nobre. A tentação é um atalho para um alvo nobre.
E não é de se admirar que Satanás tenha criado um atalho para a produção de frutos. E em que consiste essa tentação, ou esse atalho criado por Satanás? Consiste na tentativa de gerenciarmos as nossas atividades fora da perfeita e abundante presença de Cristo em nós. Queremos nós mesmos administrar essa situação, essa questão. Consiste em procurar dar frutos que Deus deseja que produzamos sem estarmos realmente, digamos assim, habitando na fonte dessas intenções divinas, buscando nele a orientação para tudo isso. E imaginar que podemos produzir algo para Deus que Ele não tem. Ou que podemos fazer algo independente dEle em seu nome. Em nome dEle fazemos essas e tantas coisas. Isso então parece que nos dá o status. É uma tentativa nossa de produzir, digamos assim, a essência a partir do esforço e do efeito, em vez de deixar que a essência produza esforço e efeito. Tudo isso, na maioria das vezes, ocorre ou está sendo feito por nós de forma inconsciente. O grande problema é que os resultados são devastadores. A devastação começa em nossa própria vida e vai se estendendo depois pelo grupo chamado igreja. Nossa tendência é nos alegrarmos com o grande número de varas na videira. Ó, quantos membros tem a igreja! Cada um é uma vara na videira. Nada contra o grande número de varas na videira. Mas é saber o que produzem, o que Cristo produz através de cada uma dessas varas que está presa na videira. Aí isso me lembra que quando Cristo viu aquela figueira cheia de folhas, quando ele está vindo de Betânia para Jerusalém. Betânia ficava a 10 quilômetros, mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Ele foi dormir na casa de Marta, Maria e Lázaro. De manhã volta para Jerusalém. E no caminho vê uma figueira cheia de folhas. E vai ver se consegue algum figo para se alimentar. O texto diz que ele estava com fome. Eu fico perguntando o que estava fazendo Marta naquela manhã. Como é que deixa Jesus sair sem café da manhã? Que Marta era aquela pessoa que não saía da cozinha nunca, né? Que ficava ali o tempo todo fazendo alguma coisa. Jesus sai de Betânia, no caminho para Jerusalém, tem fome. Não tomou café da manhã. Mas Jesus aproxima-se daquela figueira que tinha folhas, mas não tinha frutos. Bom, o texto vai dizer depois que não era bem a época. Texto não, mas a interpretação do texto vai dizer que não é época de produção de figos naquela região, nesse tempo. Mas há um outro detalhe. Para quem conhece figueira, o figo normal, esse figo que a gente tem aí, que tudo obedece à mesma caminhada. O figo, o fruto, aparece antes das folhas. O fruto nasce antes das folhas. Então, se a figueira está cheia de folhas, subentende-se que tenha figos. Aparentemente, tem que ter figos, está cheio de folhas. Aí Jesus vai e não acha coisa alguma, a não ser folhas. E amaldiçoou aquela figueira. No dia seguinte, passam de novo ali e os discípulos percebem que a figueira está seca, sem vida, seca até a raiz. Ele diz, mestre, olha lá, olha a figueira que se amaldiçoou ontem, olha aí, ó. Está seca. No texto não diz nada disso, mas videira, figueira e oliveira são 3 árvores, símbolos de Israel, da nação israelita. Se essa figueira está cheia de folhas, mas não tem frutos, e Jesus amaldiçoa, eu entendo que é o sistema antigo, a aliança antiga que havia feito através de Moisés e tantos outros lá, cessou aqui. Está em vias da sua paixão e morte,
quando ele definitivamente instala a nova aliança. Então, voltando aqui mais uma vez esse pensamento, o que adianta uma videira, uma igreja cheia de gente que parece uma figueira cheia de folhas, se não há frutos nela? Lá, no caso, o conceito que Jesus colocou em prática, ou seja, seu juízo foi amaldiçoar aquela figueira que não produzia frutos. Ou seja, aparentemente a religião judaica estava tudo em dia. Estava tudo no seu devido lugar. Os sacerdotes funcionando, os líderes religiosos ali e tal. Todo mundo ali. Tudo beleza. Tudo folha verde, sem frutos. Aí Jesus diz, não interessa. Acaba aqui. A aparência não leva a nada. A aparência não leva a coisa alguma. A insatisfação sempre se transforma ou nos leva a uma busca incessante pelo que está errado do ponto de vista de Deus. E para evitar esse tipo de tentação, devemos nos submeter ao que o Senhor Jesus definiu como fruto e devemos nos empenhar em compreender como tal fruto pode e deve ser produzido. A falta dessa compreensão nos levará a fazer coisas em nome de Jesus que ele nunca aprovou e nem vai aprovar, e que nada tem a ver com ele ou com as intenções dele. E seguir esse caminho nos deixa cansados, exaustos, exauridos e com resultados pífios que não agradam a Deus e não são aceitos por ele. Então, qual é o fruto descrito em João 15? É o fruto que o agricultor espera, aqui chamado agricultor é o pai. Eu dizia, eu sou a videira, meu pai é o agricultor, meu pai é aquele que plantou. Deus, o Pai, o Criador, chamamos aqui de agricultor. Ele deseja colher frutos e espera tão apaixonadamente que mantém a presença dele através do seu Espírito Santo, a presença de Cristo em nós, menos de mim, mais de Cristo em mim, porque Deus assim deseja que assim seja. Que nós sejamos instrumentos, sejamos varas, o fruto quem produz é Ele, por nosso intermédio. Mesmo que a morte, a ressurreição e a posterior ascensão de Cristo tenham sido perfeitas e consumadas para toda a humanidade, Cristo permanece aqui, em nós, na pessoa do Espírito Santo. O fruto de João 15 não é a salvação, propriamente dita. Cristo, Jesus, é o fruto para a salvação. A salvação é o fruto que apenas Cristo poderia produzir. Nós não conseguimos produzir a salvação, mas Cristo a produz. Ele a realizou na cruz. Ele produziu tudo isso sozinho. E o fruto de João 15 é o resultado da salvação. Embora o poder para a evangelização esteja embutido nisso, ela é muito mais do que um simples evangelismo. Esse fruto é a glória de Deus sendo liberada em nossas vidas. É Deus tornando-se visível ao mundo aí fora, por meio de nós, os filhos dele. Aquela velha história, a Bíblia que o mundo aí fora lê, somos nós, é a nossa vida. É Deus, Cristo produzindo fruto por nosso intermédio. Deus se tornando visível e disponível a todos os seus, através de todos os seus atributos, não apenas no aspecto do perdão dos pecados. Esse fruto se produz nas boas obras praticadas por nós, que levam a pessoa ao nosso redor, ou as pessoas ao nosso redor, a confiarem em Deus de forma completa e irrestrita. Esse fruto é a prova de que a perfeição e a abundância do agricultor, do Senhor nosso Deus, Criador e Sustentador, estão outra vez presentes no mundo, e dessa vez Satanás não tem como impedir. Cristo disse que a sua igreja, a marcha da sua igreja, Satanás não pode impedir. As portas do inferno não podem resistir à marcha da igreja.
Apenas esse tipo de fruto que se faz visível, perceptível, disponível ao mundo, pode permitir àqueles que o veem e experimentam a começar a pensar corretamente a respeito da fonte perfeita e abundante. E por causa disso, porque observam, porque veem, podem então desejar essa fonte de uma forma realmente genuína e querê-la mais e mais. Esse processo, enquanto não seja o fruto descrito por João 15, pode e traz no seu bojo pessoas aos pés de Cristo. Por isso, Cristo fala, lá em Mateus capítulo 5, versículo 16. Mateus 5,16, assim brilhe a vossa luz. Aliás, deixa eu começar no versículo 14, que diz, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo da vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão em casa. E aí, versículo 16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. É isso que Deus espera de nós. E veja que Jesus diz, vejam as vossas boas obras e vos glorifiquem. Não, vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A Ele a glória. A Ele a glória. Esse texto está no contexto das bem-aventuranças. E pelo contexto, as boas obras de fazer resplandecer a luz referem-se às bem-aventuranças. A forma como nós reagimos ou agimos em relação às bem-aventuranças. As boas obras que desfazem as trevas são as que caracterizam a vida em imitação a Cristo, buscando imitar Jesus. As pessoas sem Deus precisam de ajuda para reconhecer a Deus, bem como para reconhecer quais são as intenções de Deus para com a pessoa, para com o ser humano. Nós, os ramos, as varas, os galhos da videira, nós somos essa ajuda para que as pessoas ao nosso redor conheçam Deus, vejam Deus por nosso intermédio, pelo que nós fazemos, pelo que nós falamos, da forma como agimos. É a forma que Deus encontrou para mostrar a si mesmo ou a pessoa de Jesus Cristo ao mundo. Quer eles aceitem, quer não aceitem. Isso é outra história. O que nos cabe é apresentar Cristo ao mundo. Se eles aceitam ou não aceitam, nós não podemos interferir nisso. Nós somos essa ajuda da qual o mundo tem necessidade. E sem a nossa presença neste mundo, o Evangelho não é anunciado. Nós somos a continuidade da missão de Jesus que Ele começou aqui e que Ele encerrou no dia da sua ascensão. Depois da morte, naqueles dias que aqui ainda ficou, orientando seus discípulos, Ele foi ao céu. E aí Ele deixou a missão com a igreja, primeiramente com aqueles 11 que sobraram, Judas já foi. Dia de Pentecostes, com os 3.000 que se converteram. Num evento logo adiante, outros 2.000 e tantos, já se tornaram 5.000. Aí Herodes toma a frente de um trabalho lá, que ele se tornou o primeiro secretário executivo de missões mundiais e mandou todo mundo para tudo quanto é lado, pensando em prejudicar a igreja, e ele espalhou o evangelho para tudo quanto é canto, porque todos aqueles crentes foram para todos os cantos onde havia possibilidade de se desenvolverem como pessoas e tal, e lá levaram o evangelho. E assim a igreja começou a crescer. Hoje está na nossa mão, ou digamos, a bola está conosco.
cabe a nós o jogo de hoje. Nada a ver com a Copa do Mundo que começou hoje, deixa eu parar. Mas cabe a nossa vez de levar avante essa mensagem, esse trabalho. É nossa vida, através da nossa vida, que Deus quer produzir frutos na videira. Nós somos essas varas. O fruto de João 15 é uma revelação simples, visível, constante do projeto de Deus para com a humanidade. O fruto de Deus é Deus dizendo por meio de nós que somos seus filhos, exatamente a mesma coisa que Cristo disse na instituição da ceia memorial, onde ele diz: tomai, comei, bebei, tomai, comei, tomei, bebei, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Pegue e encontre a salvação e o descanso para a sua alma. Assim Deus diz diz ao mundo por intermédio de mim e de você: eu nunca estive contra você. E nunca estarei contra você. Eu sempre quis ter comunhão com você. Isso nos leva de volta ao Éden, antes da queda. Essa era a intenção de Deus, o que existia no jardim do Éden antes da queda. Então, essa mensagem que Deus está dizendo a quem quer que seja nos dias de hoje: nunca fui contra você. Agora, sou contra a sua vida de pecado, mas contra você como pessoa, não. Por isso, eu me prontifico a perdoar o seu pecado e a permitir que você tenha um relacionamento direto comigo, a exemplo do jardim do Éden antes da queda. Comunhão restabelecida. Em Cristo nos é dada a possibilidade de nos reconciliarmos com o Senhor. É essa a vontade de Deus. Então, quando Cristo diz: tomai, comei, tomai e bebei, isso é meu corpo, isso é meu sangue, é o que nós dizemos ao mundo que ainda não tem salvação. Eu já tenho essa experiência, você pode tê-la também. Esse é um fruto que Deus está produzindo por meu intermédio. Eu sou vara ligada à videira. E por meu intermédio, frutos podem ser produzidos. Que Deus nos dê compreensão para isso. E condições de vivermos nesse mundo dessa maneira, como Deus gostaria que nós vivêssemos. Que nós possamos nos colocar à disposição do Senhor, nesse sentido, para que Ele possa fazer de nós varas produtivas. Porque se nós nós tivermos essa condição de deixarmos que Ele seja realmente, produza em nós o fruto que Ele deseja, que seja produzido por nosso intermédio, então para nada servimos. E corremos o risco de sermos aquelas varas que não produzem nada, e aí aquela palavra triste a respeito delas. A que nada produz, ele a corta e joga fora. A vara que produz é podada para que produza mais. A poda pode doer um pouco às vezes, viu? Mas é por uma boa causa. É para produzir mais. Então vale a pena nos submetermos a esse tratamento. Que Deus nos encontre produzindo, ou em condições de sermos varas produtivas. Como disse, não adianta ter muitas varas na videira que não produzem nada. Então, que sejamos varas produtivas. Que Deus nos abençoe. Vamos nesse sentido orar a Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais esse encontro que nós estamos tendo aqui nesse momento. Refletindo sobre essa palavra, que é uma palavra às vezes de difícil interpretação e compreensão. Mas que nós entendemos, ó Pai, que Tu queres trabalhar em nossa vida, para que nós sejamos varas
presas nessa videira maravilhosa que é Jesus Cristo, mas varas produtivas. E que Cristo, por nosso intermédio, possa produzir frutos, que possa fazer com que a nossa vida seja uma vida de uma pessoa que seja uma influência para aqueles que vivem ao nosso redor, para que tal pessoa realmente possa perceber que há algo diferente em nós e que possa querer o que há de diferente em nós, e assim há de chegar-se aos pés de Jesus, para tornar-se também um servo do Senhor, uma vara produtora na videira que é Jesus Cristo. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.